satisfação estar aqui nessa casa, estar entre amigos, poder falar um pouquinho do que a gente estuda aí na doutrina espírita, do que a gente aprende e tenta pôr em prática, quem sabe, né, Gerson? Devagarzinho, como disse um palestrante semana passada na nossa casa, a gente fala, mas pôr em prática nem sempre conseguimos. Comparou com a esposa dele que não fala quase nada, mas trabalha em prol do próximo. Fé. Como é que anda a nossa fé? Como é a fé dos espíritas? É parecida com a dos católicos, dos evangélicos? A fé que move montanhas. Será que realmente a fé tem esse poder? Será que depois dessa palestra nós vamos todos aqui fazer uma oração e mover o morro do Paraguaçu no lugar? Mandar eles lá para o distrito? Kardec vai nos explicar o que era esse ensinamento, o que é esse ensinamento simbólico de Jesus. Dessa fé que move montanhas, o que são essas montanhas? Então esse capítulo está em Mateus e Jesus nos fala. E depois que veio para onde estava a gente, Mateus, né? Chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, o espírito impuro. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Expulsaram o espírito impuro. Jesus disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passai daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus se refere ali aos apóstolos, que não puderam expulsar o espírito. Se os apóstolos, que conviviam diretamente com Jesus, escolhidos diretamente por ele, tinham dificuldade, tinham pouca fé, então imagina nós, se a gente não estiver alimentando e fortalecendo a nossa fé sempre. Que é montanha? Que montanha é essa que nós podemos remover? O que simboliza uma montanha? Sempre que eu me deparo diante de uma montanha, a montanha paralisa a minha caminhada. É muito difícil ir além. Montanha é tudo aquilo que paralisa o meu progresso espiritual, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que impede que eu vá adiante na minha caminhada, na minha jornada espiritual. E se nós tivermos essa fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, Jesus usa essa comparação sempre com o grão de mostarda, porque a mostarda é a menor de todas as sementes, a semente que quase não consegue nem ver, de tão pequena que é. Se nós tivermos essa fé, nós removemos essas montanhas, que são as dificuldades, são os problemas, as imperfeições que nós temos, que nós podemos remover se tivermos fé. Seja uma doença de filho, seja uma doença que nós mesmos a tenhamos, diante do sofrimento, diante de dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia e que paralisam a nossa caminhada. Em Mateus, ele vai nos falar aqui: E um deles, doutor da lei, para o experimentar, Jesus, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Jesus já nos orienta há 2000 anos. Esse é o maior, o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus de todo o coração, com sinceridade, de toda a sua alma, com todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento, utilizando a razão, a nossa mente. Tem outra tradução que fala com toda a sua mente. O Espiritismo vem nos trazer a fé raciocinada. Fé inabalável é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
nos disse Kardec. Ou seja, nós precisamos utilizar a nossa inteligência. O espírita não vai simplesmente crer, ele vai também questionar, para tentar entender por que são as coisas, por que elas acontecem, o que é um milagre, o que é uma cura, por que Jesus curava, como ele curava. Kardec explica na Gênese os processos chamados milagrosos, como eles se processam. Fé raciocinada. E Paulo de Tarso vai dar uma definição de fé na carta aos Hebreus. Hebreus eram o povo escolhido, os portadores da fé, os portadores da primeira revelação. E Paulo escreve a eles e dá essa definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos algo na nossa vida futura. Nós esperamos que depois que nós desencarnarmos, sairmos do corpo, exista algo lá do outro lado. Nós temos essa convicção, nós espíritas, do plano espiritual. Inclusive revelações que mostram como é do outro lado. E a convicção de fatos que não se veem. Alguém aqui já viu Deus? Mas nós acreditamos que Ele exista, né? Nós espíritas também acreditamos nos espíritos, na revelação dos espíritos, mesmo não os vendo. Nós acreditamos que eles existem, que eles interferem na nossa vida e que eles nos trazem uma revelação. Nós temos essa crença. Quem é médium vidente vê espíritos. A maioria de nós não vê, graças a Deus, porque é muito difícil a gente ficar vendo espírito. Pergunte para um médium vidente o que eles já sofreram. Existe diferença entre fé e crer? Eu creio em Jesus. Todos nós que estamos aqui cremos. Mas nós temos fé nele. Nós temos fé que Jesus pode resolver os problemas. Nós acreditamos, confiamos que Ele possa nos ajudar, que Ele pode nos curar, que Ele pode nos tirar a dor, que Ele pode nos livrar de um vício. O dicionário fala que fé é convicção, crença, confiança. Vamos tratar aqui de fé relacionada à confiança. Pode ser também crédito e religião. Fé e confiança são sinônimos. Será que nós confiamos em Jesus? Quando Emmanuel inicia seu trabalho de evangelização, uma obra Caminho, Verdade e Vida, que ele inicia os comentários do Novo Testamento, são vários livros que vêm em seguida, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, todos comentários do Evangelho, do Novo Testamento. No prefácio do livro ele fala, início do livro, é por louvá-lo, Jesus, nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Toda a terra é seu altar. Então Jesus, esse homem que é nosso modelo de guia, que nós acreditamos que seja, espera de nós, religiosos, seja da qual denominação cristã que nós formos, que nós tenhamos o mesmo comportamento nas ruas que nós temos dentro da casa espírita. Ele espera que eu haja lá fora, no trabalho, no trânsito, nos meus negócios, como eu agiria dentro do centro, ou dentro de um templo religioso. Esse é o nosso grande desafio. Nós que fazemos parte do trabalho mediúnico, que é o trabalho de atendimento aos espíritos sofredores, que vêm se comunicar numa casa espírita para receber orientação, para receber consolo, a gente recebe espíritos de tudo que é tipo. Eu não sou médico, faço o trabalho de dialogador, doutrinador, na linguagem antiga. Eu converso com esses espíritos. Muitas vezes o espírito chega e diz assim: eu matei uma pessoa. Estou diante de um assassino. Outros dizem: eu matei a família inteira.
digo, meu irmão, seja bem-vindo. Nós estamos aqui em nome de Jesus para ajudá-lo a entender o que está acontecendo com você e para que você possa recomeçar. Aí se fala de misericórdia, de perdão, de novas oportunidades. Dentro da casa espírita. Mas quando eu cruzo com um assassino ali fora, eu chamo de meu irmão. Se eu cruzar com um lecão por aí, vem aqui meu irmão, vamos conversar. Jesus espera de nós o mesmo comportamento, tanto dentro do templo quanto fora dele. É muito comum a externalidade da fé. E Paulo vai falar lá aos Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Os judeus eram exclusivistas. Achavam que só a raça, só a religião deles estaria salva e tinha a verdade, a revelação, o povo escolhido. E Paulo vai questionar. Ele que era judeu, era ferrenho defensor da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios, dos não-judeus? Também dos gentios, certamente, se é que Deus é um só. Que pela fé há de se justificar a circuncisão. E também por meio da fé a circuncisão. Meu Deus, quase que eu. A circuncisão era o ato externo mais importante para o povo hebreu. E Paulo disse, olha, a circuncisão não vai ter valor nenhum. É pela fé. O homem é justificado pela fé. Sem as obras da lei. Porque ele fala de obras. O povo hebreu tinha mais de 600 rituais de fé. Entre a circuncisão, entre desde lavar as mãos, a mão que se utilizava para fazer higiene, o que comer, o que não comer, todos os atos externos de fé. Mais tarde, o Império Romano transforma isso em 380 e alguma coisa, o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Aí começou a deturpação. Começaram os problemas dentro do cristianismo. E a Igreja Católica Romana criou os sacramentos, que eram atos externos de fé. A confissão, o batismo, o casamento, dentre outros, que são os técnicos. São atos externos. São coisas que eu devo fazer em nome da religião. Para que Deus abençoe a minha vida. Para que eu seja salvo. Atos externos de fé. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós fizemos parte desses dois processos. Porque estivemos reencarnados entre o povo hebreu e estivemos reencarnados também como católicos. Porque durante 1200 anos, a única religião foi a católica no Ocidente. E nós fizemos parte disso. E trazemos isso em nós. Joana de Ângeles vai chamar de atavismo. Na sua obra psicológica. O que é atavismo? São coisas antigas que trazemos em nós até hoje. Coisas do passado que estão ainda em mim. Hábitos antigos que vêm até hoje. Geralmente está associado a hábitos ruins. Vícios e imperfeições. Então nós passamos séculos, gente, dentro do exclusivismo religioso. Só a minha fé que é boa, que presta, que serve. O resto é demoníaco, que não serve e não salva. Séculos e séculos de adoração a ídolos. Até diante de árvores, e símbolos e tantas outras coisas. E séculos de obras. E sacramentos. Fazendo atos externos e no tempo das indulgências comprando a salvação. Fizemos parte disso. E muitas vezes trazemos isso em nós. Tudo que nós fazemos, nós que somos trabalhadores do movimento espírita, tudo que nós fazemos dentro do movimento espírita é um ato externo. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, uma palestra pública, é um ato externo. É um cumprimento de algo que está sacramentado na doutrina espírita, que é falar do espiritismo. Se eu faço
Se eu dou passe, é um ato externo. Se eu participo do trabalho mediúnico, ato externo. Porém, tudo isso é material pedagógico de aprendizado. É fazendo essas coisas que nós aprendemos sobre as leis divinas e vamos nos libertando dos nossos vícios para que lá fora reflita o que eu aprendo, o que eu faço aqui dentro. Por isso nós encontramos na obra espírita, gente, principalmente o Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz e Humberto de Campos, tantas histórias sobre espíritas que trabalharam a vida inteira. Deu palestra, foi médium, trabalhou, foi presidente do centro, era uma pessoa de bem, pagava seus impostos, não matou, não roubou. Chega do outro lado e descobriu que fracassou. Por quê? Porque fez isso externamente, não se modificou. Cumpriu um ritual, um sacramento espírita. Está aí a obra espírita para nos alertar. Esses espíritos vêm e nos contam suas histórias também para que a gente não cometa os mesmos erros. Jesus nos exorta à confiança. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse isso. Vinde a mim. Está aflito? Está sobrecarregado? Está com problema? Vinde a mim. Mas nós, brasileiros, nos entregamos ao Rivotril e à Fluoxetina. É isso que diz? Não, Fluoxetina. Somos os maiores consumidores do mundo, porque estamos aflitos, estamos carregando nossos fardos e não estamos dando conta. E vamos para o tarja preta, que daí eu durmo. É minha consciência, mas durmo é acordo cansado, né? O que será, né? Porque o espírito não dorme, né? Ele está sempre... O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vem até mim. É mais fácil carregar junto comigo. Credes em mim, credes também em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está sempre nos chamando, nos exortando a confiança. Mas nós confiamos nele. Nós cremos nele, mas confiamos nele. Para nós entendermos um pouquinho, gente, a dificuldade que nós temos com fé, que ninguém é obrigado a dormir Mário Jorge e acordar Francisco de Assis, não dá, porque demora alguns milênios. Mas para nós entender um pouquinho a dificuldade que nós temos, vamos aqui falar sobre a nossa idade. Não dessa encarnação, não precisa nos preocupar. A nossa idade espiritual. Quantos anos será que nosso espírito tem, a nossa consciência? O ser humano, o Homo sapiens, é considerado uma espécie animal de primata bípede, que é a língua espécie, que teria surgido na África há cerca de 200 mil anos. Então, que me perdoem aqui as Madre Teresa, os Chico Xavier, os Gandhi, que vieram de outros orbes, mas se você não é um deles, como eu também não sou, nós temos 200 mil anos. Estamos até velhinho nessa. 200 mil anos, segundo a ciência. Aqui, ó, olha como nós era bonitinho. Que despertou a nossa consciência. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai falar também que nós tivemos a nossa consciência desperta há mais ou menos 200 mil anos. Então, Emmanuel, o Espiritismo concorda com a ciência. Jesus, esse Espírito, que é nosso modelo de guia, é governador espiritual da Terra, segundo Emmanuel, na concepção do planeta Terra, ele já estava presente há mais ou menos 5 bilhões de anos. E ele já era um espírito puro. E o sistema solar ao qual ele tinha evoluído já tinha desaparecido, já tinha se desintegrado. O sistema solar leva mais ou menos, segundo a nossa ciência, 15 bilhões de anos. Então Jesus, segundo Emmanuel, vai ter fazendo as contas, Haroldo Dutra Dias faz essas contas para nós, é um espírito de mais ou menos 20 bilhões de anos. É um irmãozinho um pouco mais velho. Talvez seja alguém que dê para a gente confiar. A gente com 200 mil, ele com 20 bilhões, já passou por tudo que nós passamos, já vivencia há bilhões de anos a mais. No livro Ideal Espírito, o Espírito Sheila vai nos dar
uma orientação chamada sinais de alarme. Sinal de alarme, sinal vermelho. Quando essas coisas estiverem acontecendo na sua vida, fique atento. E nós podemos dizer que esses sinais de alarme, gente, também estão relacionados à falta de fé, à nossa pouca fé. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, pouca fé. Se estamos impacientes é porque não estamos acreditando no que Deus está conduzindo nas nossas vidas. Quando acreditamos que a nossa dor é maior, meu Deus, só coitado de mim, só acontece comigo, ah meu Deus, de novo eu. Fala de fé. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, puxa vida, que decepção. Falta de fé nas pessoas. Nós também decepcionamos os outros. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, você conhece alguém assim, não? Todo mundo está fazendo alguma coisa para prejudicar ele. Todo mundo tem que roubar ele, todo mundo volta, todo mundo engana ele. Jesus. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, vou até fazer assim. Falar mal dos outros. Falta de fé. Agora vamos fazer um pontinho aqui. Isso é tão grave. E está tão arraigado em nós, principalmente nós que somos uma cidade pequena. E falar dos outros parece uma diversão aqui no interior. A gente aprende, é normal, né? Mas nós espíritos não falamos mal, a gente só comenta, né? Não, só comentando, está falando. Um comentáriozinho. Então, quando comentamos lá no menos feliz das pessoas, é uma briga com isso aí, né? Eu tinha um hábito, e agora eu vejo que era um hábito bastante infeliz, de comentar o lado negativo do meu avô. Já morreu há quase 20 anos. Até para defender minha avó, que sempre foi uma guerreira e criou os 11 filhos de meio que sozinho. Mas eu às vezes falava das coisas boas dele, mas sempre né? E esses dias o meu avô se comunicou no nosso trabalho. Bem na minha frente. E não fui eu que dialoguei com ele naquele momento, foi uma outra pessoa. E ele disse assim, bastante arrependido e falando de algumas coisas em relação à família. Eu até então não sabia que era ele, fui saber depois, o médium me falou. Ele disse assim, olha, não me utilizem como exemplo negativo, porque isso me faz muito mal. Ou seja, ele sentia quando a gente falava dele. Um dia minha tia falou, vamos falar, senão ele vai ficar sabendo lá e daí vai ficar mais perturbado ainda. Pois é. E no livro Missionários da Luz, gente, André Luiz vai nos narrar um fato. Tinha um curso lá no plano espiritual. Esse curso era para nós encarnados, para trabalhadores do movimento espírita. Presidentes de casa, palestrantes. 300 inscritos nesse curso. Nós dormimos e durante o nosso sono, nosso espírito se desprende e nós podemos ir para as colônias espirituais. Se nós tivermos condições, né, nós somos levados até lá. É uma condição vibracional de sintonia. Tinha um curso, 300 inscritos. Naquela noite só iam 19. Certo? Tinha chovido, né? E aí o espírito Alexandre, que é um mentor, manda um outro espírito verificar. Desses 19, 2 não iam. E o Alexandre manda um outro espírito e verificar o que aconteceu e levar o André Luiz. Por quê? Porque o André Luiz era o nosso repórter, estava anotando para nos contar depois, no livro Missionários da Luz. O André Luiz foi junto e nos conta. E André Luiz pergunta, mas por que os outros 280 e tantos não vêm? Aí o Espírito diz, por causa da nossa invigilância. Porque nós entramos em sintonia inferior e não conseguimos elevar. Os Espíritos não conseguem nos levar para as colônias espirituais. Isso, gente, se eu comer uma comida pesada à noite, já não vou.
porque a vibração baixa e eu fico preso ao físico. Se eu tiver uma conversa pesada, não vou. Se eu beber álcool, não vou. Se assistir a Verdades Secretas, então, de uma vez que não vai. E aí a mente fica, principalmente os homens, fica agitada. Da onde que vai? E tem que dormir meio cedo, porque umas horas eles passam, levantam, se não tiver dormido, não vai. E aí eles chegam aqui. Um dos espíritos que era para estar lá, já tinha saído do corpo, provavelmente assistido a Gabriela, na época não tinha Gabriela. E estava todo animadinho com duas mulheres, também entidades. O André Luiz chega lá com esse mentor e vê ele naquela cena, naquela algazarra toda, e ele feliz da vida. Trabalhador espírita. Não, as mulheres falam, ele é nosso, você não vai levar não. Ele quer ficar aqui com nós. Tá bom, fica aí, vamos para frente. Vamos ver o que aconteceu com o outro. Chegaram, aí que vem o entendimento que nós estamos falando aqui, chegaram na casa desse outro, perceberam que ele estava numa espécie de pesadelo, preso ao corpo, suando, tremendo, pesadelo. Quem já teve pesadelo sabe, né? Só sua, treme, acorda num susto. Estava tendo um pesadelo. E uma entidade espiritual, não muito luminosa, do lado dele. E o André Luiz, o mentor, chega e disse, olha, o que está acontecendo? Não, estou esperando ele aqui. Estou esperando. Ele saiu do corpo, quando me viu, voltou rápido, se assustou. Porque hoje ele falou mal de mim. E eu estou aqui para esclarecer, porque não é verdade o que ele falou. Sempre que nós falamos mal de alguém que morreu, nós criamos uma sintonia e atraímos o espírito. E ele escuta tudinho que nós falamos. Pode não gostar e pode querer tirar satisfação. Vou dar o exemplo do meu avô também. Quando comentamos o lado menos feliz dessa daquela pessoa, estamos falta de fé. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, quero aplauso para tudo que eu faço. Falta de fé. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exigir esforço, sem prestar o mais leve serviço. Essa geração nem agora é. Que nem trabalha, nem estuda e quer tudo. Quer viajar, quer passear, quer roupa, quer grife, quer moda e quer. Mas não faço nada em troca. A geração neném, segundo o IBGE, são 10 bilhões de jovens entre 17 e 29 anos. Que estão aí procurando seu lugar no mundo e não se descobriram. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Falta de fé. Governo. Toda vez que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Jesus falou, gente, no Novo Testamento, mais de 300 vezes. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Mais de 300 vezes. Talvez porque seja importante, né? É importante. Senão Jesus não teria falado tanto. Só tem duas coisas que Jesus falou mais que isso no Novo Testamento. Isso é estatística de protestante. Eles sabem fazer estatística bíblica. Só tem duas coisas mais. Esperança. 3 coisas. Esperança, amor, que estão na faixa de 300 e pouco. E o primeiro lugar, sabe o que é? Que mais Jesus falou? Não tem a ver com essa palestra, mas vou citar agora. Dinheiro. Bens materiais. Mais de 2.000 vezes. Talvez seja o mais preocupante para todos nós. Mas vamos falar do medo. O que tem a ver o medo? Nosso Lar, livro Nosso Lar, capítulo 42. André Luiz, quem viu o filme vai lembrar. Quem não viu, recomendo que veja. André Luiz, já recuperado, tinha saído ali do umbral, já estava na colônia Nosso Lar, recebendo lá o auxílio, recebendo as orientações daquela enfermeira Narcisa. Ele queria trabalhar lá no pronto-socorro e a
Narcisa era a orientadora dele. E André Luiz, e naquele momento está acontecendo, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Aparece lá um início Clarício, que estão falando. Uma grande guerra de alcance mundial se inicia. Milhões voltarão, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. E André Luiz conversava com a Narcisa. E a Narcisa disse o seguinte: precisamos organizar, André, determinados elementos para o serviço hospitalar. Urgente. Porque o perispírito, a sensação do perispírito, ela é física. É como se ele tivesse um corpo. Não é um corpo físico como o nosso, mas ele sente dores. Ele tem feridas. Ele sente fome. Necessidades fisiológicas, nos diz André Luiz. Então, serviço hospitalar, urgente, é necessário. Embora o conflito tenha se manifestado tão longe, ele estava aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, conflito lá na Europa. Embora esteja lá, nós precisamos nos preparar. Bem como serviços adequados contra o medo. Contra o medo? Perguntou André Luiz. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Olha só que interessante. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura. Piores inimigos da criatura. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições da enfermagem. A calma é garantia de êxito. Mais tarde, André, compreenderá tais imperativos de serviço. Nós vivemos na sociedade do medo. Nós somos criados para ter medo. Seja da cuca, do bicho-papão, do velho do saco, da crise econômica, do desemprego, da doença. Medo, 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 medo. Nós estamos numa fase agora de medo da economia, porque nós estamos em crise. Crise. Faça um teste durante 20 dias. Desliga a televisão. Você vê como alivia a crise. E a vida da gente continua normal. Mas tudo bem. Medo da economia. Esse medo, gente, serve para muita coisa. Um deles é para conservar as coisas como estão. Serve para tirar direitos de trabalhador. Serve para esmagar salários. Serve para cortar crédito de pequenos agricultores. Serve para tirar direitos de estudantes, de pessoas que não têm condições e que precisam disso para alçar algo melhor. Desde que começou essa tal crise, a famosa crise, os bancos, gente, isso aqui é informação, podem procurar na internet, está lá para quem quiser olhar. Bateram um recorde de lucros. Nós não estamos em crise? Se nós estamos em crise, como é que os bancos batem recorde de lucros? O que acontece? Em 2015, isso era para acontecer esse ano, aconteceu em 2015, antecipou, por causa da crise. 1% da população mundial, 1% da população mundial, já detém 90% de toda a riqueza produzida. Esse povo aqui está preocupado com a crise? Ou para eles a crise é boa? Eles aumentaram ainda a sua concentração de renda. Esse 1% manda na imprensa, seja televisiva, seja por rádio, seja escrita. Esse tipo de gente financia a indústria do cinema americano. Então, tudo que nós consumimos provém desse 1% que quer que nós acreditamos que tem que ser assim as coisas. Que temos que trabalhar agora não mais 35 anos, 40. Porque o milão que nós ganhamos como trabalhadores é um assalto à economia.
nós somos prejudicados. Se eu sou um pequeno comerciante, se eu sou um pequeno agricultor, nós somos prejudicados por uma economia onde o trabalhador é explorado. Porque nós vivemos do pequeno agricultor, do trabalhador, seja lá quem for. E se isso acontece, é crise ou é um sistema econômico podre, falido, que não funciona mais? De concentração na mão de uma minoria, que não é nenhum de nós aqui. No livro dos Espíritos, os Espíritos superiores vêm nos falar que a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta, todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo, o que poderia ser empregado no necessário. Simplifica a tua vida para você ver como fica tudo mais fácil. Uma vida sem supérfluo, gente, é uma vida de liberdade. Mesmo da economia, vamos lá. Jesus de novo. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um minuto que seja na jornada da sua vida? Dizem os estudiosos do nosso comportamento que mais de 98% das nossas preocupações nenhuma se realiza. E o mundo vai acabar de novo agora. Já acabou, era 2000, depois era 2009, 2012, agora... Pois é. No livro Contos e Contos, capítulo 36, Jesus vai nos falar, Humberto de Campos, vai nos contar uma história de Jesus e os apóstolos, chamado Adversário Invisível. Nós vivemos também no medo da obediência. Ficou ao contrário, aqui já vamos contar o adversário invisível. Obediência, seja obediente, obedeça. Se você não obedecer, vai ser castigado. Se você não obedecer, se você não aprender, se você não estudar, você não vai ter um emprego. Medo. Somos movimentados por esse medo, que senão no futuro não vamos ter futuro. Somos atormentados desde criança e atormentamos depois os nossos. Adversário invisível. Então vamos lá. Os apóstolos saíram para pregar o Evangelho. E Pedro testemunhou 3 escravas apanhando de um soldado romano. 3 escravos. Mas não quis servir. A pessoa vai que sobra para mim. Não vou me meter. Soldado romano, já viu. Tiago foi interpelado por uma jovem viúva com uma criança no colo. Meu Deus, uma viúva naquela época era prostituta. E prostitutas na cultura do povo hebreu era impura. Não podia nem chegar perto, senão você ficava impuro também. E ele pensou, se me verem falando com essa mulher, o que vão dizer? E escapou. Ela queria uma esmola. Estava passando fome para o seu filho no colo. Mas Tiago, apóstolo de Jesus, ficou preocupado com a opinião dos outros. Bartolomeu encontrou um ladrão ferido no peito. Olhou para um lado, olhou para o outro, pensou, vai que quem feriu esse ladrão aparece se eu for ajudar ele, né? Não tenho nada a ver com isso, vou embora. Quem mandou roubar? Filipe foi interpelado por mais de 30 pessoas querendo saber, fazendo perguntas, como é que é esse negócio do Evangelho, quem é esse tal de Jesus, o que entra em confronto com a lei mosaica, e se sentiu ameaçado por aquelas... E saiu, tipo, não tenho nada para dizer para vocês, vou embora. Aí Pedro vai perguntar para Jesus, mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traça se nós achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário, que muitos acalentam. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros e não ajudou a viúva. Não ajudou
Tiago sentiu medo da reprovação alheia. O que iam dizer? Esse que ia ajudar a viúva. Bartolomeu às vezes o medo da perseguição, vai que sobra para mim. E Filipe guardou o medo da crítica. Pois é. Como nos livrar então desse inimigo? Mestre, Jesus vai responder quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. O tempo, quem vai nos ensinar? O tempo e a dor. Jesus falou mais, por exemplo, às vezes não tem nascimentos. No livro Cartas ao Coração, o Espírito Sheila, se não me engano, não, o Espírito Meimei, nos manda uma mensagem chamada confia sempre. Tenha fé sempre, acredite sempre, confie, confie. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanece. Tudo aqui se renovará. Por mais que eu não queira, por mais que eu seja conservador, por mais que eu ache que as coisas tinham que ser como sempre foram, tudo se renova. Só o que vem do céu permanece. Que é lei divina. Pietro Baldi tem um livro chamado A Descida dos Ideais. Os ideais que são estabelecidos num plano superior, num plano maior, que descem implantados aqui. Isso se fala de modelo econômico, modelo social, modelo educacional, que é tudo diferente de modelo econômico, modelo social e modelo educacional que nós temos hoje. Tudo passa e tudo se renova, mas o que vem do céu permanece. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, aqueles que não têm fé. Porque o maior infortúnio, gente, é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguiolhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia, e provavelmente tenha sol amanhã. Se não for amanhã, depois da manhã tem sol. Um dia o sol volta. De nada vale ser circuncidado ou não. De nada valem os atos externos de fé, gente, nos diz Paulo. O que importa é ser uma nova criação, uma nova criatura. Portanto, se alguém está em Jesus, está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Paulo fala aí também dele, né? Perseguia, era inclemente. Depois se tornou o maior discípulo do Cristo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Ele vai fazer um alerta, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Vocês conhecem. Então, para nós irmos encerrando, vamos à Bíblia, para quem não conhece. Os mais jovens não conhecem. Morreu em 89.
Dom Zaguinha. Conheci essa, Sandra? Não, eu também conheci. Eu já conhecia. Bonita, né, Gerson? O que é hoje, então? Semente do amanhã. Se eu quero ter uma vida mais saudável amanhã, preciso começar a cuidar da minha saúde hoje. Da alimentação, fazer um exercício físico, cuidar dos pensamentos, diz o doutrina espírita, né? Que o pensamento também adoece. Se eu quero ter uma vida financeira mais saudável no futuro, começar a cuidar agora. Economizar, gastar menos do que ganho, poupar, para que no futuro a minha vida seja mais equilibrada, mais tranquila. Fazer uma previdência privada, de repente, né? E agora aí é para nós trabalhar até os 70 e bolinha. Então vamos se preparar melhor, ainda mais agora. Se eu quero ser mais equilibrado espiritualmente e emocionalmente falando, se espiritualizar, conhecer melhor a doutrina espírita, cuidar dos meus sentimentos. Ouvir a série psicológica do Joana de Anjos, que nos ajuda tanto a nos conhecer. Eu, sinceramente, cada vez que eu faço algo que eu me arrependo, emocionalmente falando, eu vou atrás do que a doutrina espírita pode me ajudar para que eu não faça de novo. Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente é jovem, quer morrer, eu, pelo menos, jurei que nunca mais ia passar por esse desequilíbrio emocional. Ninguém morre disso. É quando você vê os mais jovens, os filhos, né, agora os sobrinhos, se descabelança, ah, meu Deus. Enfim, faz parte do processo de amadurecimento. Hoje é semente do amanhã, preparando o amanhã, hoje. E para encerrar, gente, tem uma canção que faz parte da nossa história. Ela marcou a nossa vida. E eu tenho certeza que essa música ela marcou a vida de muita gente. Já ouvimos muitos testemunhos que essa canção, através dessa canção, Deus operou um milagre na vida de pessoas. Na vida de pessoas conhecidas nossa também. E eu queria, essa canção era tão especial para nós, que eu queria ouvir primeiro na voz de vocês. Amém? Assim, ó. E ainda se vier o mundo pode até mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real no meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele na fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu sei que vai.
Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É o amor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E a igreja canta para Jesus assim, ó. E ainda se vier, o mundo pode até ele te quer sorrindo, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então, ainda que venham noites traiçoeiras, e elas vêm, né? Volta e meia vem, mas problemas, dificuldades, doenças, dificuldade financeira, e o fardo esteja pesado, Jesus sempre está conosco. E mesmo que nós estejamos chorando, Deus nos quer sempre sorrindo. Muita paz a todos.